do Detran, etapa obrigatória para conseguir a carteira de motorista. Michele Rincon traz os detalhes para a gente. O agendamento do teste de direção veicular passa a ser feito também aqui no posto do Detran do Shopping Via Direta, de terça-feira até sexta-feira, das 2 da tarde até as 8 horas da noite. O serviço anteriormente era oferecido apenas na central do Detran, que fica lá no bairro de Cidade da Esperança. Para fazer o agendamento é preciso trazer a identidade e o CPF. É possível também fazer o agendamento do teste de direção para Parnamirim e Macaíba. Outra inovação é que é possível fazer a carteira de habilitação, receber a carteira de habilitação logo depois da realização e aprovação no teste de direção. Anteriormente, a carteira de habilitação era enviada para a residência do condutor dias após a realização do teste. Michele Rincon para o RNTV, segunda edição. Sexta-feira nós mostramos aqui o perigo de atropelamentos num trecho da Avenida Engenheiro Roberto Freire, em Ponta Negra. Em junho, um turista morreu atingido por um carro quando atravessava. Os acidentes acontecem com frequência, segundo os moradores. A placa que limita a velocidade em 70 km por hora está praticamente em cima da faixa, o que dificulta a reação dos motoristas que acabam passando rápido. Em nota, a assessoria do Detran disse que a sinalização está de acordo com as leis de trânsito e que os motoristas devem respeitar tanto o limite de velocidade como a faixa de pedestre. A assessoria lembra ainda que existe uma outra placa por lá, 100 metros antes, alertando sobre a faixa. Quanto à sugestão para instalar um semáforo, o Detran diz que não há necessidade. A nota termina dizendo que mudanças no canteiro central estão previstas no projeto de reestruturação da avenida, ainda em fase de estudo. A semana começou com mudanças no trânsito aqui na capital, 5 meses depois de criar o primeiro binário na Zona Oeste para desafogar as avenidas Capitão Mor Gouveia e Jerônimo Câmara, a STTU repete a estratégia. Desta vez, o novo sistema entrou em funcionamento nas avenidas Antônio Basílio e Nascimento de Castro. Os detalhes com a repórter Mirela Lopes. Por causa dessa mudança, as avenidas Nascimento de Castro e Antônio Basílio passam a funcionar em sentido único. Quem vai dar os detalhes para a gente é Carlos Eugênio, que é o chefe de intervenção viária da STTU. Não são as avenidas inteiras, é a partir de que ponto até que ponto? Isso, o início da Antônio Basílio, ela começa desde a Interventor Mário Câmara, a Avenida 6, como é conhecida, até a Xavier da Silveira, passa a ser sentido único. E a Nascimento de Castro, ela dá o início na Xavier da Silveira, a Nascimento de Castro, Xavier da Silveira, até a Interventor Mário Câmara. Com isso, ela passa um lote a mais, funcionando como binário a partir de hoje. Agora, muita gente foi pega de surpresa nessa segunda. Esse período, vai haver algum tipo de multa, alguma punição ou é mais esclarecimento? Não, autuações em relação à desobediência de entrar numa contramão, essa não será feita no tipo de infração. As infrações que vão acontecer aqui serão de celular, a falta de cinto de segurança, algum desrespeito dessa natureza. Em relação ao funcionamento do binário, não. Por enquanto não tem autuação. A equipe da STTU, os agentes de trânsito, vai estar em todas as esquinas, orientando a população como deve se comportar no binário. Agora, essa mudança implica em alterações também no itinerário de vários ônibus, tanto urbanos quanto intermunicipais. Isso, as linhas que desciam na Antônio Basílio, sentido Avenida 6, elas começam a descer pela Nascimento de Castro e vice-versa. Então, a alteração é apenas mudança de um quarteirão para o outro, entendeu? São mudanças pequenas, onde não prejudica tanto ao usuário de transporte. E agora vamos mostrar ao vivo o trânsito por lá nessa primeira noite, depois das mudanças. Kleber Teixeira é quem mostra pra gente. Boa noite, Kleber. Oi, Lídia, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos falar então dessas novas mudanças, dessa novidade no trânsito de Natal. Eu estou aqui no cruzamento da Avenida Antônio Basílio com a Salgado Filho, a Antônio Basílio que recebeu esse binário hoje cedinho. Está tudo tranquilo por aqui, os carros estão fluindo tranquilamente nas duas pistas que ganharam o mesmo sentido, como foi falado aí, em direção à zona sul de Natal. O mesmo acontece na Nascimento de Castro, que também ganhou o mesmo sentido em direção à zona norte de Natal. Os agentes de trânsito da STTU estão aqui na esquina, trabalhando, orientando os motoristas. Vamos então falar aqui com a gente, o Carlos Eduardo.
Aliás, Paulo Eduardo, agente de trânsito. Paulo, como é que está a orientação nesse primeiro dia? A orientação que foi passada para nós no sentido da Antônio Basílio está tranquilo. Algum carro tenta entrar aqui na contramão? Tem sim. Enquanto vem um, a gente orienta para que ele volte, para não permanecer na contramão. E fazer um segundo, que é Serra Rosada, Antônio Basílio, a nossa coberta. Beleza, ok, muito obrigado. Paulo Eduardo, agente de trânsito. É isso, Lídio. O natalense já está meio que acostumado com os binários. Tem binário lá na Jerônimo Câmara, com a Avenida Capitão Mor Gouveia, e na Amintas Barros, com a Miguel Castro. Esse, então, é o terceiro binário. Eu volto aí com você. Obrigada, Kleber, pelas informações. Bom trabalho por aí. E um projeto pode mudar o modelo atual de gestão das rodovias aqui no Rio Grande do Norte. O governo planeja conceder 40 quilômetros de estradas à iniciativa privada. A cobrança de pedágio em alguns trechos também foi debatida hoje durante uma audiência pública na Escola de Governo. Apenas no papel. Na audiência pública, representantes do consórcio Rota Turística apresentaram o estudo de tráfego e viabilidade econômica. O valor do pedágio ainda não foi estabelecido, nem o início e término das obras. O governo do estado ele vai conceder em função do valor mais baixo de pedágio. É um dos fatores principais dessa concessão. Então nós não temos ainda um valor a ser colocado, porque vai depender ainda das empresas que se interessarem e que apresentarem suas propostas. O DER começou a construir as duas rodovias, a nova Estrada da Pipa e o contorno sudoeste, acesso sul do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. No entanto, admite que não tem mais condições financeiras de terminar as obras. No caso de Pipa, os serviços estão parados desde 2011. Rodovia é empreendimento de engenharia. E empreendimento de engenharia só se faz com recurso, com dinheiro. Sem ele não faz. E a manutenção é tão importante quanto a construção. Se eu não tenho condição de fazer uma boa manutenção, com sinalização, com atenção ao usuário, eu estou criando uma armadilha para o usuário. De acordo com o governo do estado, aproximadamente 40 quilômetros de rodovias deverão ser concedidas à iniciativa privada. A concessão deverá durar 30 anos e também prevê a manutenção das estradas. Além do pedágio, as rodovias terão controle de velocidade, centro operacional, circuito de TV, trevos de acesso e passarelas, iluminação e sinalização. O projeto também prevê alternativas, caso o motorista não queira pagar pedágio. Para cada rodovia concessionada, o cidadão tem que ter uma alternativa para não pagar pedágio. Então, o contorno sudoeste, ele tem uma alternativa chamada RN 160. E para a Pipa, ele tem a Estrada Velha da Pipa, cheia de curva perigosa e com muitos buraquinhos. Então, o usuário, ele escolhe, eu vou por essa daqui que não é boa, mas não pago nada, ou eu vou pegar aquela que vou gastar menos tempo, não tem buraco, e eu vou feliz. É uma questão de decisão do usuário. O governador Robinson Faria estuda assinar o decreto de calamidade pública nas finanças nos próximos dias. A medida seria semelhante à adotada pelo Rio de Janeiro em junho deste ano. O assunto será discutido amanhã numa reunião de governadores de 20 estados em Brasília. Os governadores pressionam o governo federal por uma compensação pela queda de receita provocada pela crise econômica e querem anistia de parte da dívida que tem com a União. O Rio de Janeiro recebeu um socorro emergencial e os governadores buscam um tratamento semelhante. Não vindo a ajuda, o bloco pode adotar esta decisão, que poderia levar os estados a suspender o pagamento das dívidas com a União para priorizar o pagamento dos servidores. E o América já tem um novo treinador para a temporada do ano que vem. Thiago César. Oi, Lídia, ótima noite para você e para todo mundo que está vendo a gente. O América anunciou no site oficial do clube o novo treinador no comecinho da tarde de hoje. O escolhido é o Felipe Surian, de 35 anos, um treinador jovem ainda com pouca experiência, né? Ele que é mineiro e ex-zagueiro. O Felipe Surian já está aqui em Natal, participa hoje de uma reunião com o presidente Beto Santos e amanhã ele vai ser apresentado oficialmente à imprensa. O Surian foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série D neste ano com o Volta Redonda, que é o último clube dele. A pré-temporada do América começa no dia 12 de dezembro.
Tiago César, para o RNTV, segunda edição. Centenas de pessoas em busca de emprego enfrentam dificuldades aqui em Natal para tirar a carteira de trabalho ou pedir a segunda via. Os detalhes no Giro de Notícias. O agendamento para tirar a carteira de trabalho já era difícil e ficou ainda mais complicado depois de uma mudança no sistema de marcação pela internet há quase 5 meses. A Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social disse que está comprando equipamentos para melhorar e ampliar o serviço. Por enquanto, o novo sistema só funciona na central do Shopping Via Direta, mas deve ser expandido em breve para outras 2 centrais na Zona Norte e no Alecrim. Depois de várias ações criminosas pelo interior na semana passada, a polícia registrou a explosão desse caixa eletrônico na Avenida Capitão Mor Gouveia, no domingo de madrugada. Os bandidos atiraram nos prédios vizinhos e bloquearam a pista usando grampos. A ação durou menos de 10 minutos. De janeiro para cá, 60 unidades bancárias foram explodidas ou atacadas em todo o Rio Grande do Norte. A Justiça concedeu hoje mais uma liminar, a segunda desde a semana passada, determinando a reintegração de posse desse terreno em Mãe Luísa, invadido por famílias integrantes do MLB, o movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas. O terreno é particular e fica em uma área de proteção ambiental. Sexta-feira, a assessoria de comunicação da PM informou que ainda planeja convocar o efetivo necessário para negociar com as famílias e, assim, viabilizar a desocupação do terreno, inicialmente sem o uso da força. Para você, uma boa noite, ótima semana. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.